Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, verso 22. As atrocidades do rei Kamsa. Avadhatosmi hantasmi yatmanam manyate swadrik bhavatadhyabhimanyagyo Vadhya Bada Katam Yad. Yavat, enquanto Hatasmin, agora estou sendo morto por outros. Hanta Asmi, sou o matador dos outros. Iti, assim. Atmanam, próprio eu. Manyate, ela considera. Aswadrik, uma pessoa que não viu a si mesma, devido à escuridão decorrente do conceito de vida corpórea. Tavat, enquanto perdurar isto, Tadabhimani, considerando-se o morto ou aquele que mata. Agya, um tolo. Badhya Badhakatam, as imposições do mundo, segundo as quais é-se obrigado a assumir alguma responsabilidade. Yat, continuam. A tradução é a seguinte: no conceito de vida corpórea, a pessoa fica nas trevas, sem autorrealização, pensando, estou sendo morto, ou matei meus inimigos. Enquanto pessoas tolas considerarem o eu como o matador, ou como o morto, elas continuarão responsáveis pelas obrigações materiais e, consequentemente, sofrerão as reações da felicidade e infelicidade. Repitam, por favor. No conceito de vida corpórea, a pessoa fica nas trevas, sem autorrealização, pensando, estou sendo morto, ou matei meus inimigos. Enquanto pessoas tolas considerarem o eu como o matador ou como o morto, elas continuarão responsáveis pelas obrigações materiais e, consequentemente, sofrerão as reações da felicidade e infelicidade. Significado por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Pela graça do Senhor, Kamsa sentiu sincero arrependimento por ter desnecessariamente perseguido Vaishnavas como Devaki e Vasudeva. E assim chegou à fase de conhecimento transcendental. Porque estou situado na plataforma de conhecimento, disse Kamsa, entendo que não sou absolutamente o matador de teus filhos e não tenho responsabilidade pela morte deles. Enquanto eu pensava que seria morto pelo teu filho, estava em ignorância, mas agora estou livre dessa ignorância, que se deve ao conceito de vida corpórea. Como se afirma no Bhagavad Gita 18:17, Yasya naham krito bhavo buddhyasya nalipyate hatvatvi sa imal lokan nahantina vibhadyate. Aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não se envolve, embora mate homens neste mundo, ele não é o matador. Tampouco é atado por suas ações. De acordo com esta verdade axiomática, Kamsa alegou não ser responsável pela morte dos filhos de Devaki e Vasudeva. Por favor, tentai perdoar-me essas falsas atividades externas, disse ele, e apaziguai-vos através desse mesmo conhecimento. Então, um texto surpreendente, né? Apesar de Kamsa já vir falando essa filosofia
perfeitamente apresentada aqui. É surpreendente que uma pessoa como ele possa ter este conhecimento e até chegar a esta conclusão. Poderíamos lamentar porque ele chegou à conclusão na hora errada e com a inteligência pragmática poderíamos dizer assim, agora não adianta mais, já matou um monte de criança, para que isso agora? Isso tudo é falso. Poderíamos chegar a muitas conclusões instantâneas, mas não é a conclusão chástrica, não é a conclusão de Prabhupada neste verso. O Prabhupada, no significado, ele vai parafrasear Kamsa, usando até palavras mais poéticas, para explicar o mesmo pensamento que Kamsa apresenta e ficar mais fácil da gente engolir e não ficar julgando Kamsa. Ele já está julgado, a gente já conhece a história, ele já está julgado, mas a gente não precisa se estabelecer nessa plataforma dual e pensar que Krishna, com seus passatempos, se submete à dualidade do mundo material. Krishna jamais se submete aos rigores da natureza material, que são todos conduzidos pela energia externa de Krishna, Maya, e cujas ferramentas de Maya, são os três modos da natureza material. Maya não trabalha intensamente dentro do mundo material. Ela consegue descentralizar tudo, delegar funções e deixar que a natureza material trabalhe de forma muito natural para que todas as entidades vivas fiquem realmente aprisionadas e aumente cada vez mais o seu ímpeto, o seu desejo de tornar-se alma condicionada. Maya é bem esperta, ela faz isso através da ferramenta dos três modos da natureza material, que podem funcionar separadamente, cada um, e podem se misturar um pouco de cada um para poder dar a conotação, a tonalidade adequada para cada um de nós com seus desejos, com nossos desejos materiais. Então, o mundo material funciona com essa energia, não é exatamente no automático, mas funciona bem descentralizadamente. Maya não está ocupadíssima, como Krishna também não está ocupadíssimo, ele já deixou Maya cuidando de tudo. Maya também não está ocupadíssima, ela trabalha com todas as suas ferramentas e tal, sempre fazendo tudo para convencer as entidades vivas a permanecerem aqui nesse mundo material. Porém, considerando que as atividades de Kamsa eram próprias de uma pessoa incivilizada, de uma pessoa que não tem conhecimento espiritual, e que estava atuando daquela maneira, né? Agora vemos que essa pessoa tem conhecimento espiritual. Então é bem interessante que ele utiliza esse conhecimento a favor de Devaki e Vasudeva. Ele está libertando eles e pregando para eles: não saiam daqui com ódio, com rancor. Não saiam daqui vítimas da mesma ignorância que eu fui quando eu matei seus filhos. Não lamente por eles. Eles se encontraram com o seu destino. E conhecendo a história, nós sabemos que é verdade mesmo. Os 6 primeiros filhos de Devaki são os 6 Vasus que estavam já condenados a um nascimento e uma morte prematura. Uma morte prematura seguida de um nascimento. Então, isso já estava sob planejamento. Então, Kamsa não revela isso aqui agora, mas ele está considerando, ele está dando um Siddhanta apropriado para essa situação. É interessante que Prabhupada cita no seu significado o verso 17 do capítulo 18.
O capítulo 18 é muito interessante no Bhagavad Gita. Ele é um capítulo suplementar. Ele não precisava existir. O Bhagavad Gita podia ter terminado no 17. Porém, o Bhagavad Gita termina no capítulo 18 com uma grande revisão. São 78 versos. Então, do verso 1 até o verso 16, há uma revisão de toda a parte de karma, da seção karma que é apresentada entre os capítulos 1 e 6. Então, Krishna se utiliza dos 16 primeiros versos, dos 12 primeiros versos, para fazer essa revisão. E então ele apresenta o conhecimento, resgatando o fluxo filosófico, porque o tema principal, mais intrigante, para usar a palavra certa, o tema mais intrigante do Bhagavad Gita, apresentado por Arjuna, era a renúncia. Eu renuncio ou não renuncio? Como é essa renúncia? Então, como o tema era a renúncia, no capítulo 17, Krishna fala sobre renúncia e Arjuna aproveita para perguntar e começar o capítulo 18 para esclarecer esse tema e fechar com chave de ouro. E é o que Krishna faz. Ele faz uma revisão de karma de 1 até o verso 12, dos 6 primeiros capítulos. Depois, coincidentemente, do verso 13 ao verso 18, Krishna faz uma revisão dos capítulos 13 a 18, que trata de que tema? O tema Jnana. Para depois do verso 18, já no verso 19 do capítulo 18, Krishna começar a tratar de Bhakti, e vai do verso 19 até o verso 78, destrinchando todo o tema da devoção, da relação com ele, nos níveis de maior intimidade que um Krishna Sakha pode ter. Arjuna era um amigo de Krishna, alguém que tinha a relação de Sakyarasa plenamente desenvolvida. Então, Krishna faz essa apresentação e vai fechando todos os temas, pega de novo os modos da natureza material e tudo mais, e vai concluir o Bhagavad Gita mais adiante. E então Sanjaya fecha com a resposta original de Dhritarashtra, vai fechar o capítulo. E assim o Bhagavad Gita, como literatura, é uma verdadeira obra de arte. Assim, imagine, né? Ele segue o padrão principal. Primeiro apresenta o contexto no capítulo 1, depois no capítulo 2 apresenta o resumo de tudo que vai ser falado. Até poderia terminar no capítulo 2 do Bhagavad Gita, mas Arjuna queria detalhar detalhes. Então ele puxa o assunto no capítulo 3, e Krishna desenvolve 3, 4, 5 e 6, o tema ação, karma. E aí depois Krishna começa a tratar de Bhakti a partir do capítulo 7, de 7 a 12. Então o Bhagavad Gita tem essa característica como literatura de conduzir o leitor ao objetivo que Krishna tinha com Arjuna, que era a iluminação. Então aqueles que buscam no Bhagavad Gita o conhecimento apropriado para a sua iluminação pessoal, particular, para seu autoconhecimento, para sua autorrealização, vai encontrar de forma perfeita, porque Krishna conduz todo o livro para isso. Então, ler o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavad Gita com toda essa particularidade, cria isso. E aqui é muito interessante, porque Prabhupada cita
um verso do capítulo 18, que está nessa seção Jnana, na revisão entre os versos, a revisão do tema Jnana, que vai do verso 13 ao verso 18, e esse é o verso 17, já na conclusão. Então aqui, o verso diz o seguinte: aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não se envolve, embora mate homens neste mundo, ele não é o matador, tampouco é atado por suas ações. Então, é interessante, Prabhupada está citando para quê? Para fundamentar a linha de raciocínio filosófico de Kamsa. Aqui ele está fundamentando a linha de raciocínio filosófico de Kamsa, para dizer que essa é nossa filosofia. Agora está sendo usada por um homem incivilizado que tinha conhecimento, não usou o conhecimento, mas quando se viu frustrado e viu que perdeu o controle, que não tinha controle da situação, o conhecimento ressurgiu na sua mente e ele então se arrepende, aplicando o conhecimento na sua vida, ele se arrepende, pede perdão a Devaki Vasudeva, os aconselha filosoficamente para que eles saiam dali por cima, né? Que eles saiam na boa, que eles possam sair da prisão com conhecimento e possam tocar a vida deles para frente, desenvolver a vida familiar livres, que eles estavam presos há tantos anos já. Bom, então esse resumo do capítulo 13 ao capítulo 18 do Bhagavad Gita, que trata do tema Jnana, é fundamentado por Krishna no Bhagavad Gita, utilizando o Vedanta Sutra. Krishna utiliza uma referência do Vedanta Sutra para explicar a ação. E ele explica os 5 fatores causais da ação. Ele diz que toda ação depende de 4 causas materiais e uma causa espiritual. A causa espiritual é a superalma, é o mesmo que está sendo dito aqui, né? Que tem uma força suprema que controla tudo, existe a providência. Então, essa causa espiritual, para todas as ações, às vezes não é reconhecida pelas pessoas que não têm conhecimento profundo. Kamsa deveria ser uma dessas pessoas que não tinham conhecimento profundo. Mas ele teve uma experiência muito forte, gente. Ele passou matando crianças e depois, a última criança, a 8ª, veio diferente do que ele esperava. Ele esperava um menino que iria matá-lo e veio uma menina. E quando ele foi, por via das dúvidas, matar a menina se libertou e aparece como Durga, dizendo: eu sou Durga, no que você está pensando? Você passa me adorando, tentando encontrar resultados dos seus trabalhos, eu estou aqui, mas agora eu estou aqui para lhe dizer que você é um sem vergonha, você é um patife, você está pensando que pode evitar a morte, mas não vai conseguir. A pessoa que vai lhe matar já está crescendo em outro lugar. Então, Kamsa chega a essa conclusão para poder reconhecer a causa espiritual de uma ação. As outras 4 causas são o lugar da ação, que é geralmente o próprio corpo material, que é o corpo que atua, os sentidos, o executor, né, o lugar, o executor da ação, que é a própria pessoa, os sentidos e o esforço que a pessoa faz com os seus sentidos, o esforço que o executor faz com os seus sentidos naquele lugar. Então, assim, uma ação, de acordo com o Vedanta Sutra, é engendrada e acontece. Então, aquele que é ignorante só considera as 4 causas, no máximo, considera as 4 causas. E não leva em consideração a superalma. Então, ele tem uma dificuldade imensa de compreender que ele não é
o senhor das suas próprias ações, que por mais que ele se esforce, ele ainda depende da sanção da superalma. Se a superalma não permitir, ele não vai acontecer. Então, ele se envolve com o Vedanta Sutra continua falando sobre a ação, fala desses fatores causais, fala também dos fatores constituintes da ação e explica, isso o Bhagavad Gita também traz como um resumo, que Krishna faz o resumo do 13 ao 18 totalmente baseado no Vedanta Sutra. E isso valoriza a escritura Bhagavad Gita, porque faz uma referência a um livro que é universalmente aceito, que é o Vedanta Sutra, que é aceito por impersonalistas e aceito por personalistas. Então ele faz uma referência para valorizar o Vedanta Sutra, mas para fundamentar que tudo que ele está dizendo já no capítulo 18 tem tudo a ver, que a renúncia que ele está explicando para Arjuna tem tudo a ver com o que Arjuna deve aprender para poder se livrar de todas as suas perplexidades e viver uma vida normal. Então, esse é um tema bem interessante, Prabhupada nos faz pensar filosoficamente. Para quê? Para que a gente não fique só no enredo da história. O camarada era mau mesmo, era um demônio, matou e não sei o quê, e prendeu a irmã, que a gente não fique só nessa parte da história, que a gente possa, no futuro, ao continuar o capítulo e chegar nos capítulos seguintes, quando vai descrever os passatempos infantis de Krishna em Vrindavana, nós possamos reconhecer que mesmo aquele menininho que está lá brincando com os vaqueirinhos, etc., é a pessoa suprema que apareceu como no ventre de Deva, que foi transferido para a casa de Yashoda e Nanda Maharaj, cresceu em Gokula, depois retorna para Mathura, depois se estabelece em Dwarka, depois vai para Hastinapura para poder apresentar o Bhagavad Gita para todo mundo em Kurukshetra, na batalha de Kurukshetra. Então essa mesma pessoa é a suprema personalidade de Deus. O Bhagavatam se desenrola com uma lógica que está preparando o leitor para a concepção da providência suprema e da vinda dessa pessoa suprema a este mundo. E é essa fase que nós estamos. E Prabhupada nos leva ao Bhagavad Gita, ao Vedanta Sutra, para que nós possamos compreender a natureza filosófica do tema, para a gente não ficar apenas na natureza histórica, no contexto do que está acontecendo ali, fazendo julgamentos e pensando que aquilo é uma atrocidade apenas de um político a mais nesse mundo, uma atividade apenas de um político a mais, que não tem nada a ver com a era, com o passado da era, que não tem nada a ver com as necessidades do planeta Terra, que também já foi falado isso antes, quando o Bhumi, vendo todo o peso que estava acontecendo no seu próprio corpo, se dirige aos semideuses, os semideuses se dirigem a Brahma, Brahma se dirige a Vishnu, em Shvetadvipa, no Oceano de Leite, e obtém a resposta de que sim, eu vou aparecer na hora certa com toda a minha turma, não fiquem preocupados. Então, toda essa relação precisa estar precisa ser conhecida por nós, para que nós possamos alcançar a compreensão do 10º canto do Bhagavatam, tanto em Sakyarasa, como também em Madhurya Rasa, que vai ser apresentada alguma coisa dos passatempos de Radha e Krishna, dos passatempos de Krishna com as Gopis. Como chegar à compreensão de que tudo aquilo é transcendental se nós não estivermos conectados com a compreensão de que a suprema personalidade de Deus em pessoa veio para executar seus passatempos aqui. Então, essa é a construção pedagógica que Krishna quer fazer para o leitor do Bhagavad Gita. E a didática que Krishna utiliza é a melhor possível.
Então, a proposta pedagógica de Krishna é levar o leitor a compreender perfeitamente bem os passatempos mais íntimos de Krishna e reconhecer que ele é o desfrutador supremo. Então, mas para chegar a esse ponto, tem toda uma história, e é isso que nós estamos nos vendo aqui agora, diante desse tema, com Kamsa, e onde Prabhupada traz a referência do verso 17, do capítulo 18, que está dentro da explicação de Krishna sobre o Vedanta Sutra, como o conhecimento, o suprassumo do conhecimento védico. Obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta. Sim, mãe, Camilo. Chegar nesse nível de compreensão que Krishna realmente é a causa de todas as causas. É nesse momento que a gente se livra de todas as concepções corpóreas de vida. Isso é o último estágio do Bhakti, Maharaj. Boa pergunta, muito boa pergunta. Não é o último estágio de Bhakti, mas para alcançar o último estágio de Bhakti, é preciso se livrar de todas as concepções corpóreas. E a gente vai se livrando aos pouquinhos, né? A gente tem um treinamento durante toda a vida da gente, o treinamento afetivo da vida familiar, quando a gente nasce, é tratado pela mãe, pelo pai, avós, né? E tantas outras personalidades que cuidam da gente. Depois, de acordo com o sistema Varnashrama, uma pessoa tornar-se-ia brahmacharya. E nesse momento ela adquire conhecimento, faz austeridades, sacrifícios e entrega o seu coração ao mestre espiritual. Essa é a atividade do brahmachari, da brahmacharini. Então, ela passa e aí ela já vai compreendendo, adquirindo muito do conhecimento com o qual ela vai lidar com toda a realidade. Aí ela entra na vida de Grihasta. Na vida de Grihasta, a capacidade de amar já está totalmente experimentada pela relação que ele desenvolveu com o mestre espiritual. Então, agora ela se amplia e aplicada ao cônjuge, né? O brahmachari com a esposa, a brahmacharini com o marido. Então, mas dentro da base do amor espiritual, que já havia pelo mestre espiritual. Então, aquela base de amor é a base de todas as formas de amor que precisam ser desenvolvidas, inclusive o amor conjugal entre pessoas comuns. Então, aí, na fase de Grihasta, ela experimenta todas as experiências que pode obter nessa fase, tendo filhos, cuidando de filhos, toda aquela coisa, economia familiar e tudo mais. Depois ela entra para a fase de Vanaprastha. E ela entra para a fase de Vanaprastha começando a desligar todas as tomadas, como no final de um show de rock, né? Chega alguém para desligando tudo, enrolando o fio, guarda o fio, isso aqui é com esse, tem que ser junto, não pode ficar separado, começa a guardar aquilo tudo. Isso é a fase de Vanaprastha. Ele vai se desligando de todos os envolvimentos dessa energia elétrica, né? Então ele vai se desligando de todos os enredamentos com essa energia que nos deixa em estado de choque mesmo. Então, aí ele entra na fase última, a fase de sannyasi, onde ele deve experimentar a renúncia dos seus interesses egoístas, seus interesses egocêntricos, e assumir definitivamente a posição de um servo irrestrito, na concepção irrestrita do termo servo. Então ele é o servo da sociedade, porque ele é um servo de Krishna. A vida dele é para servir a Krishna. E como ele está no mundo material, Krishna tem um interesse muito grande nas entidades vivas. Afinal de contas, ele é o amigo de todas as entidades vivas, né? No
terceiro canto do Bhagavatam, Kapila fala sobre isso. Suhridam Sarvabhutanam, diz que é uma qualidade do Vaishnava que vem de Krishna. Krishna é Suhridam Sarvabhutanam, o amigo de todas as entidades vivas. Então, ele precisa assumir essa posição de amigo de todas as entidades vivas, que é na posição já última. E com isso ele vai adquirindo todas as potências necessárias para se desapegar da concepção corpórea de vida. E ele deve fazer esse exercício e não cair em nenhuma armadilha, porque obstáculos e armadilhas acompanham a vida espiritual, o caminho espiritual de todas as pessoas. Tem muitas referências de grandes personalidades que caíram em armadilhas que nem eram tão grandes assim, mas que eles caíram de bobeira mesmo, como a gente poderia dizer. Caíram inadvertidamente. Então, é isso. Então, no fim, a pessoa chega a Bhakti, que também foi cultivada aos pouquinhos. No sexto canto do Bhagavatam, Prabhupada cita Jiva Goswami, e Jiva Goswami explica Sadchitki Bhakti, que é essa Bhakti onde a pessoa começa a desenvolver os primórdios da relação da devoção. E por aí a pessoa deve ir cultivando a Bhaktilata, né? A Bhaktilata que se desenvolveu da Bija plantada pelo mestre espiritual no coração. Então a pessoa vai cultivando essa trepadeirinha da vida espiritual e ela vai crescendo e conduz a pessoa até os pés de lótus de Krishna. E aqui o Bhagavatam faz esse mesmo papel. Agora já estamos no 10º canto. Está bem objetivo, mostrando objetivamente que o que nós queremos falar para você, leitor, o que nós queremos falar para você, leitor do Bhagavatam, para você que faz o sacrifício de assistir a aula do Bhagavatam, de se predispor a compreender o conhecimento apresentado no Bhagavatam, o que nós queremos que você entenda é que você precisa estar livre da concepção de que você é independente e que não existe uma causa suprema para todas as ações que você toma no exercício da sua liberdade. É isso que está sendo dito aqui. Então, no exercício da sua liberdade, há um fator causal que você precisa reconhecer, que é Paramatma. Não contagie sua inteligência. Não faça sua inteligência ficar completamente voltada só para baixo. Manda ela procurar o que está acima. E se liberte do falso ego, dessa membrana densa que impede a inteligência de consultar a alma espiritual. Então se liberte dessa membrana densa que existe acima da inteligência. Esse é o tema. No Bhagavad Gita, Prabhupada fala bem parecido sobre isso, sobre a importância de reconhecer o ego falso. E esse ego falso é um grande impedimento para nossas conclusões no caminho, conclusões e tomadas de decisão. Nós precisamos nos posicionar como almas espirituais e agir como almas espirituais. Esse é o nosso lugar, esse é o lugar da nossa ação, é o lugar de fala. Hoje em dia, na linguagem da comunicação, na linguagem da psicologia social aplicada ao mundo moderno, se fala do lugar de fala. Então, o nosso lugar de fala é a alma espiritual. E agora, Kamsa se colocou nesse lugar de fala. Ele se colocou no lugar de fala que ele estava, ele buscou falar do conhecimento mais apropriado para o lugar de fala dele, que é aquele que já a experiência que ele teve com o conhecimento, com a teoria do conhecimento, quando ele era criança, e que ele havia rejeitado
E por ignorância, como ele admite, por ignorância ele não ligou. E agora sim, ele está recobrando o conhecimento, pedindo perdão, libertando a irmã e o cunhado e dizendo: vão embora sem rancor. O rancor é fruto da ignorância. Se vocês tiverem rancor, se vocês se lamentarem pelos seus filhos mortos por mim, em estado de ignorância que eu me encontrava, vocês não vão reconhecer a causa última, que é a pessoa suprema. Então, ele está falando o tema do Vedanta Sutra, e é muito significativo. Não é à toa, claro que não, que Prabhupada cita esse verso do capítulo 18. Mais alguma pergunta? Sarvajaya. Ao mesmo tempo, ele que compreende que existem as três normas, a natureza material e os 5 fatores da ação, como essa pessoa também pode desenvolver a consciência de aceitar que ela tem a responsabilidade de que sim agiu e aí sim ter um arrependimento verdadeiro e se colocar na posição como alma e como atitude proativa depois disso? Muito bem, muito boa pergunta. Você transitou pelo fio do fluxo do conhecimento perfeitamente. A resposta objetiva é que a alma, o indivíduo, é um tipo de alma, é alma espiritual, mas localizada em um tipo de energia especial de Krishna. Essa energia especial de Krishna é chamada Tatastha Shakti. Essa Tatastha Shakti é uma terceira energia, além da energia interna e externa. Externa nós falamos hoje, Maya. Interna nós sabemos a energia representada por Srimati Radharani, a energia do acolhimento. Mas Tatastha Shakti somos nós, estamos ali, com o poder de decidir para lá ou para cá. A gente vai ter que tomar essa decisão. Então, por quê? Porque a relação última de Bhakti, como Ekamurti perguntou, qual é? Amor. Como a pessoa pode amar se ela estiver dominada por alguma energia? Ela tem que ter uma energia própria. É a energia da decisão. A Tatastha Shakti é essa energia da decisão. Eu posso decidir. Porque se ela pode decidir, ela pode amar. Se ela não pode decidir, ela não pode amar. Se ela não for livre para amar, ela não pode amar. Então, para amar a Krishna, ela tem que ser essa energia. A energia interna de Krishna, que é a expressão máxima, as pessoas que estão envoltas nessa energia interna de Krishna, apresentam a sua expressão máxima de amor, mas ou por escolha ou por origem. E quem está em Maya apresenta a expressão pervertida do amor, que é a nossa situação. Nós apresentamos a expressão pervertida do amor, a realidade pervertida. E parece tão real, não é? Parece tão real. E para que ela se torne essa imagem pervertida, se torne legítima, ela precisa ser submetida a várias adequações. Uma das adequações é o sistema de iniciação espiritual. Outra é a coerência chástrica, coerência filosófica. Outra é a coerência sociológica, sistema Varnashrama. Então, essa realidade pervertida tem
pode se submeter a várias correções e adequações. Por exemplo, TAC significa termo de ajuste de conduta. Nós podemos nos colocar em termos de ajuste de conduta, um TAC para todo o nosso envolvimento com Maia. Por quê? Porque tem uma situação desajustada. Como vamos ajustar? Quais são os termos de ajuste de conduta? Aí nós vamos saber. Tudo que fizer, faça como uma oferenda a mim. Quem falou isso? Krishna no Bhagavad Gita, né? Tudo que você fizer, tudo que comer, tudo que você presentear, faça como uma oferenda a mim. Aí começam os termos de ajuste de conduta. E todo o Bhagavad Gita apresenta esse termo de ajuste de conduta para que a pessoa possa expressar plenamente o seu amor por Cristo. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Algo mais? Todos nós estamos nela. Aí nós optamos por Maia, então a gente vai para lá levando ela. No fundo, é por isso que a gente tem o poder de transformação. A psicologia nos orienta a nos transformar. Porque a gente é originalmente de outra energia. Nós não somos da energia inferior de Krishna. Nós somos da energia superior. Se for dividir em potências, superior e inferior, nós somos potência superior. Mas nos envolvemos desse jeito com a energia externa, mas levamos a nossa natureza, como agora. Nós estamos aqui, mas a alma espiritual está aqui dentro, funcionando como alma espiritual mesmo. Apesar de todas as nossas responsabilidades materiais, envolvimentos, etc. Então, quando a gente, como alma espiritual, estabelecido em Tatastha Shakti, eu tenho o poder de decidir, e eu vou decidir fazer um TAC para a minha própria vida, um termo de ajuste de conduta. E vou fazer esse termo de ajuste de conduta adotando o processo de cantar o Mahamantra. Vocês assistiram a live que falava dos pioneiros, que apresentava a história do Brasil? Todos assistiram? Ali a gente não viu ainda não? Vai ficar 7 dias no ar, então procure saber e assistir, porque vale a pena. Vocês vão ver a Mãe Marra falando para o mundo todo. Ela deu uma aula para 1000 pessoas de uma vez só. 1000 pessoas de uma vez. Aqui ela não senta aqui de jeito nenhum. Agora vai para a televisão, 1000 pessoas de uma vez. Mãe Marra foi para lá sim, gente. Vocês não acreditam? Pois vão lá ver ela falando com a maior propriedade. Então não, foi mesmo, estou dizendo a verdade mesmo. E ali não conta nem uma coisa impressionante, é que entre os pioneiros ainda eles começam a revelar suas histórias. Quando eles revelam sua história, aí do Rio de Janeiro. Não, meu Deus, quem foi o primeiro? Eu acho que foi Vyasa, o primeiro a falar que foi recebido por Lokashakti. E Vyasa tinha uma birra com Lokashakti, não é não? Uma birra muito antiga com Lokashakti. De repente, também para 1000 pessoas, ele tem que revelar que ele foi recebido no templo por Lokashakti. Depois, vai para... Isso é Rio de Janeiro. Aí vai para Salvador. Aí Vititra vai falar, então, Maharaj me chamava, mas eu não ia. Maharaj me chamava, mas eu não ia. Um dia eu fui. Quando eu cheguei lá, quem estava no templo? Lokashakti. Aí o primeiro devoto que acolheu Vititra, Lokashakti. Ele já estava envolvido, mas o primeiro que ele já era um templo. Aí vai para Recife. Chega em Recife, aí Jagni começa a contar um monte de coisa, conta tudo, todas as curvas que ele fez até chegar no templo. Quando chega no templo, quem recebe Lokashakti? Quem recebe Jagni? De novo, Lokashakti.
Muito legal isso. Muito legal ver a importância dessas pessoas, né? Importância espetacular, maravilhosa dessas pessoas. Foi muito bonito ver, eu fiquei emocionado. E foi muito bom ver Mahavira, ver Dayananda Maharaj também, assim, tão próximo e acolhedor com todo mundo. Foi muito legal, foi uma experiência muito positiva. Quem não assistiu, assista, que só tem mais, acho que 6 dias, viu? Ou 5. Então, é isso, a gente está aí, né? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer um festival de domingo amanhã? Um festival bacana, vamos? Eu vou ter uma live para a Argentina na hora, 5 horas da tarde. Porém, eu queria organizar para que a gente possa fazer. Eu estou tendo uma experiência sui generis na minha vida, única, que é estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 desse canto 10, aqui, com todo esse acompanhamento. Eu nunca fico num lugar tantos meses, a não ser em Campina Grande, quando tem a época do Instituto, mas eu sempre fico 3 dias, então eu pego o 10º canto aqui, aí vou pegar o 9º canto no Rio, aí vou pegar o 5º canto não sei onde, mas aqui acompanhar um capítulo inteiro, como foi o capítulo 3, a gente tem que fazer isso amanhã aqui, um Instagosto, estudem o capítulo 3 e venham dispostos a falar alguma coisinha, 1 minuto de fala. O que me chamou a atenção foi o verso tal, Prabhupada diz isso na página tal. Venham amanhã para a gente fazer um Instagosto filosófico sobre o aparecimento de Krishna, capítulo 3 do 10º canto. Vamos fazer isso? Também convido a nossa atriz principal, a nossa... Como é o nome daquela atriz da Globo? Não. Da Globo, aquela... Meu Deus. Muito antiga e está em todas. Fernanda Montenegro. A nossa Fernanda Montenegro de Nova Gokula, que é a Brinda, né? Então, pensa, Brinda, o que é que você pode apresentar assim espontaneamente, representar alguma coisa. Aí tem Maharani também, tem o Guradayanatha, que tem todas as facetas, né? Filosófica, teatro, tudo. Então pensem nisso. Poesia, tem a mãe Shri Damodara, que é uma poetisa reconhecida. Vamos ver se amanhã a gente faz um encontro assim, focado no capítulo 3. Tá? A mãe Yashoda também, que escreve super bonito, fala muito bem, e em tudo, teatro também, educação, tudo. Então vejam o que vocês podem fazer para trazer para amanhã. Tá? Eu vou ter que estar na live da Argentina, não posso estar presente, mas vamos fazer isso, vai ser muito bom. E vamos filmar, gravar, para depois a gente... Tá bom? Hein? A live de com a Argentina é às 5 horas da tarde. Então, não seria viável a gente começar às 3, você pode fazer a live da sua graça até às 4, depois a gente libera. Bom, vamos, é uma boa ideia. Converse com o Guradayanatha, preparem esse festival. Vamos preparar esse festival, gente. Vamos ver se a gente consegue trazer 100% dos devotos para ouvirem falar sobre o nascimento de Krishna aqui amanhã. Ok? Obrigado. Todas as glórias do Srila Prabhupada.